Olá, boa noite, senhores. Aqui quem está falando é o Claudinei. Eu sou um representante da empresa Sysconv Software. Hoje nós vamos estar falando a respeito do ressarcimento de CMS-ST, né? Então vou estar mostrando para os senhores o nosso sistema que faz a conversão de arquivo XML, de NFE, de NFC e de SAT para o formato já do layout da portaria CAT 42/2018, né? É um arquivo TXT que pode ser validado no programa da Secretaria da Fazenda, chamado validador de CMS-ST. Eu vou estar mostrando para vocês todo o passo a passo aqui. Em relação à geração do arquivo, né, vocês que chegaram até este vídeo com certeza já estão cientes a respeito de como funciona a sistemática, né? O fisco paulista, nessa portaria CAT 42/2018, ela é de São Paulo. Então, o fisco paulista concedeu aí aos seus contribuintes o direito de ressarcir, né, a parcela paga referente ao ICMS das operações de entrada, né, quando este contribuinte adquiriu mercadorias na condição de contribuinte substituído do imposto, né, geralmente quando, por exemplo, um comércio comprou de um industrial de outro estado e na nota de compra veio destacado lá o ICMS da operação própria, mais o ICMS ST. Então, o fisco paulista concedeu para os contribuintes do Estado de São Paulo o direito do ressarcimento quando ocorrerem as seguintes situações aqui, como por exemplo, eu tenho esse manual eu baixei do site da Secretaria da Fazenda, né? Então, aqui são alguns códigos de enquadramento que permitem ao usuário solicitar o ressarcimento. Por exemplo, na venda desta mercadoria, né, adquirida com ST de outro estado, de um contribuinte substituto, né, essa mesma mercadoria for vendida a um consumidor final, quando não houver o fato gerador presumido, como por exemplo, quando ocorrer perda ou deteriorização da mercadoria, roubo, enfim, coisa do tipo. Quando a saída subsequente for amparada por isenção ou não incidência, por exemplo, exportação é um caso, né, de isenção, ou quando a saída for para outro estado, né, que se enquadrar na questão do artigo 269, geralmente aquela venda com alíquota reduzida, né, de 4% para outro estado. Então, essas situações permitem que o contribuinte solicite o ressarcimento do ICMS-ST das entradas. Para gerar esse arquivo, o contribuinte deve ter um controle, né, muito assíduo a respeito de cada mercadoria, de cada item, para que ele possa fazer corretamente a solicitação e para que o fisco possa aprovar, né, autorizar, né, a utilização do crédito, porque não basta só enviar o arquivo e utilizar, tem que aguardar a autorização do fisco, né? Então, a gente vai fazer a validação no programa da Secretaria da Fazenda, vai fazer a transmissão pelo TED e lá no deck da Secretaria da Fazenda, né, vai consultar constantemente para verificar o retorno do fisco se ele aprovou a utilização do crédito de CMS-ST ou não. Tá, então vamos lá. O sistema que vamos utilizar é esse daqui, é o SPED XML Excel Sysconv. Esse sistema é um conversor, ele está em nosso site disponível para download. Ele está lá em www.sysconv.com.br. Aqui eu entro em produtos, SPED XML Excel Sysconv. Aqui vocês já vão ter a opção de SPED XML Excel Sysconv versão de demonstração, 15 dias grátis. Eu não vou baixar porque eu já tenho instalado aqui na minha máquina, mas o site é esse, né? Aí a opção, aqui tem um chatzinho, caso vocês precisem falar também com o operador do nosso site lá. Então é produtos, SPED XML Excel e fazer o download da versão de demonstração por 15 dias gratuitamente. Eu já baixei, ele já está aqui na minha área de trabalho, já instalei, ele já está instalado, então estou abrindo aqui o programa. Esse programa ele é um conversor, ele tem por objetivo converter, por exemplo, arquivo SPED fiscal em Excel. Aqui você tem a opção de importar um arquivo TXT para o Excel. Qual tipo de arquivo
TXT você pode importar? Pode ser um arquivo SPED CMS-PI, um PIS ou COFINS, ou do Simples Nacional, né? Que seja no layout que esteja no layout do SPED. Vocês podem converter o TXT para o Excel. Vocês podem fazer edições, alterações, inclusões, exclusões, enfim. Manipular o arquivo de Excel e retornar o arquivo do formato Excel para o formato TXT. Tanto CMS-PI como PIS e COFINS ou Simples Nacional. Ainda em relação ao arquivo SPED, ele também faz para o SPED contábil. Vocês podem pegar o arquivo TXT ECD ou ECF, converter para o Excel e fazer alterações e retornar do Excel para o formato TXT. E além disso, ele também trabalha com os arquivos XML. Posso pegar um lote de arquivos XML NFE, importar para o Excel, fazer alterações no Excel e retornar do Excel para o XML. Esse XML pode ser de NFE, pode ser um XML de NFC, que é a nota fiscal de venda consumidor final eletrônica, né? Ou pode ser de SAT, CFE, né? Estado de São Paulo, ou CTE ou CTEOS. Mas o nosso foco aqui é falar da portaria CAT do ressarcimento da CAT 42 de 2018, referente ao ressarcimento do ICMS-ST, né? Não sei se eu estou sendo um pouco rápido, vocês podem depois mandar e-mail, mandar mensagem no chat, ou até mesmo ligar para a gente dizendo que a explicação está muito rápida, caso esteja. É que na verdade os vídeos eles têm que serem dinâmicos, não podem ser muito complexo, para não confundir muito a cabeça de quem está assistindo o vídeo e para não ficar muita enrolação, né? Então, peço desculpas aí se alguém está tendo dificuldade em entender o que eu estou falando, porque eu estou falando de uma forma um pouco rápida. Mas qualquer coisa vocês podem solicitar para nós aí uma apresentação individual só para vocês, caso vocês tenham dificuldade. Apesar que é muito simples essa conversão, né? Aqui eu posso converter arquivo XML de NFE para um arquivo de Excel no formato CAT 42 de 2018, ou arquivo XML de NFCE para o arquivo CAT 42 de 2018, ou um lote de arquivos também XML SAT para o formato Excel CAT 42 de 2018. Aqui é a opção de eu fazer de voltar do Excel para o arquivo TXT que será validado. Então, eu vou estar fazendo um teste com um lote de arquivo XML de NFE. Eu já deixei aqui separado alguns arquivos. Vou pegar aqui na minha pastinha. Tá, pegar de NFE e eu vou converter, né, os arquivos XML de NFE. Então, estes arquivos XML de NFE, eles foram convertidos neste arquivo de Excel, de acordo com o layout padrão lá da portaria CAT 42 de 2018. Né? Tá. Aqui ele gera por blocos, né? Eu tenho o bloco 000, que tem as informações do cadastro de contribuinte, como CNPJ, inscrição estadual, código de município, razão social, enfim, os dados cadastrais do contribuinte, que vai estar prestando as informações para o fisco. Aqui eu tenho o cadastro 10150, que se refere ao cadastro de participantes, né, que são os meus fornecedores e meus clientes. Então, CNPJ, razão social, código de país, inscrição estadual, código de município, enfim, os dados cadastrais do contribuinte. 0200, o cadastro dos meus produtos. Então, esses produtos vieram dos arquivos XML. Pode ser que eu tenha numa nota itens que tenha direito ao ressarcimento e itens que não tenham direito ao ressarcimento. Os itens que não tem, a gente tem que vir aqui simplesmente excluir. Tem que excluir da planilha, porque eles não faz sentido eu declarar para o fisco itens que não tem a movimentação para ressarcimento de CMS-ST. Então aqui eu tenho o código do produto, descrição, código de barras, unidade de medida, NCM, alíquota, SEST. E tenho duas observações aqui, caso eu julgue necessário estar complementando com algum dado específico no cadastro de produtos.
O 0205 é se houver alteração no cadastro de produtos, eu tenho que informar aqui o código do item atual, o código anterior e a descrição do item. Não é o caso, vou deixar em branco. O bloco 1050 já é o bloco que envolve os saldos de estoque, né? Então aqui, esse bloco, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os itens que estão dentro dos arquivos XML. Como eu disse para vocês, né? Pode ser que tenha itens aqui que devam ser excluídos, porque não são todos os itens, às vezes, que vão me permitir o direito ao ressarcimento, mas os itens que fazem parte da movimentação do ressarcimento do ICMS-ST, eles têm que estar informados nesta ficha aqui, no registro 1050, saldos de estoque. Este registro, ele é composto pelo código do produto, descrição, ICM, o SESH, unidade. Então, tenho essas 4 colunas aqui, que se refere à quantidade inicial do item no meu estoque no primeiro dia do mês e o valor total de ICMS a recuperar no primeiro dia do mês, né? Esse ICMS se refere ao ICMS da operação própria mais o valor de ICMS-ST. Isso no primeiro dia do mês e aqui no último dia do mês. Muitos usuários sempre fazem a mesma pergunta. Não tem como o sistema já trazer isso automático? Não. Isso é um controle que o contribuinte deve ter em seu sistema de controle de estoque, né? Ou numa planilha paralela que tem esse controle individual. Aqui o sistema só está trazendo a informação do XML, e no XML não tem saldo de estoque. Então, por este motivo, a gente não traz informação nenhuma. O usuário tem que preencher esse dado manualmente, saber qual é a quantidade de item que ele tem no estoque no primeiro dia do mês, que vai ser feito a solicitação do ressarcimento, e qual é o valor total de ICMS no primeiro dia do mês. Depois, no bloco 1100, vai ser informada a movimentação, e ele também vai ter que informar o saldo final, a quantidade final no último dia do mês, e o valor total de ICMS a ressarcir no último dia do mês, para cada item, né? Parece difícil, muito complexo, mas todos os dados a serem preenchidos manualmente aqui, está nesse manual aqui. Esse manual, ele é o manual do sistema de apuração de ressarcimento e complemento do ICMS-ST, retido por substituição tributária ou antecipação. Este manual, ele é curtinho, ele é um manual de 11 páginas. Qualquer pessoa que trabalha na área fiscal aí consegue, ou na área contábil, consegue ler, interpretar e preencher as fichas necessárias lá no Excel, conforme as regras definidas neste manual. O download desse manual ele está disponível no site da Secretaria da Fazenda, né? Tem uma opção lá, ressarcimento ICMS e substituição tributária. Aqui em downloads, vocês têm a opção de fazer o download dos manuais. Esse primeiro arquivo PDF aqui, vocês vão ter acesso a esse manual, que vai ter todas as informações. Tem usuário que fala, eu consigo fazer sem ler o manual? Provavelmente não, vocês não vão saber quais informações estão sendo prestadas e o que está sendo prestado para o fisco. Simplesmente o arquivo vai ser rejeitado e vocês vão, o fisco vai informar um motivo. Quando vocês verem no manual, vocês vão se deparar com situações que falam, pô, se eu tivesse lido eu teria colocado a informação correta. Então, é obrigatório, quem for fazer a geração do arquivo tem que ler este manualzinho com o passo a passo e com quais informações devem ser prestadas. Aqui no bloco 1100 já são as informações dos documentos fiscais eletrônicos. Documentos fiscais eletrônicos pode ser NFE, nota fiscal eletrônica, NFC, nota fiscal eletrônica de consumidor final, ou SAT. Quais informações vão? Chave do documento, número, data de entrada da mercadoria ou saída, porque eu posso ter nesta pasta aqui de NFE arquivos de entradas e de saídas juntas. Eu tenho que declarar para o fisco as entradas e as saídas? Sim, as entradas e as saídas. Inclusive aqui nos saldos de estoque, os códigos de produtos que vêm, quando a entrada, eles vêm com o código de produtos próprio, que constam nos arquivos XML do fornecedor. Aqui no 0200 também, cadastro de itens, o código de produto é o que está no arquivo XML do fornecedor.
o usuário ele tem que alterar para os códigos de produtos próprios, os códigos de produtos, os mesmos que ele utiliza na saída, ou os mesmos que ele utiliza para fazer o seu controle de estoque, ok? Então aqui no bloco 1100 também vou ter o código do produto aqui, ó. Vou ter, além da data de entrada ou saída, número de sequência do item na nota, o indicador de operação. 1 significa que é a saída, 0 entrada, o código dos produtos, né? Então, quando ele for de emissão própria, já vai ter o código da própria empresa, ou quando for documento de emissão de terceiro, no caso emitido por fornecedores, vai ter os códigos de produtos que constam no XML. Esses códigos devem ser modificados obrigatoriamente. Descrição pode ser mantida, NCM, SEST, o CFOP, o sistema já faz a troca automática, né? Quando o arquivo XML é de saída, ele mantém o CFOP, mas quando ele é um arquivo de entrada, ele já faz a troca de um CFOP de entrada para de saída para um de entrada. E aqui eu tenho as quantidades do item, constante na nota fiscal, que contém o item que seja passível do ressarcimento. Tenho o valor unitário do item. Tenho aqui as despesas de frete, seguro, desconto ou despesas acessórias. Tem gente que pergunta para que isso? Porque eu posso ter a questão de, por exemplo, de ter o ICMS-ST não destacado no documento fiscal, mas foi pago em guia à parte. Então, para efeito do cálculo, é necessário que utilize essas despesas aqui, né? Inclusive o desconto, para se achar o valor do ICMS-ST que foi pago nas entradas. Aqui nesse registro 1100, o sistema já vai trazer do XML o valor total de ICMS constante no documento fiscal, no caso no arquivo XML, para as entradas. Essa coluna ela só serve para as entradas, valor total de ICMS. Então vai trazer o ICMS próprio, mais o ICMS-ST e o FCP também, se houver. Já que no confronto, o sistema pega o valor do ICMS da saída. Só que, porém, para se achar o valor correto do confronto, das operações de confronto na saída, o usuário deve seguir as regras que estão definidas nesse manualzinho aqui. Então, não necessariamente os valores que estejam aqui vão estar corretos. Então, tem que ser feita a revisão, item por item, porque a informação que será prestada ao fisco, se for incorreta, simplesmente vai voltar. Se você enviar 10 vezes incorretamente, 10 vezes o fisco vai recusar e vai devolver. E geralmente eles demoram 10 a 15 dias só para analisar. Então vai ser um serviço que será feito, demorará 10, 15 dias para ele retornar com erros, não aceitando o arquivo. Tem gente que pergunta, e onde eu vejo a apuração? Não tem apuração. Se vocês verem o manual, não existe apuração. A apuração é feita lá pelo fisco, internamente no sistema deles. Você só deve seguir o manual aqui, né? E a apuração será feita internamente pelo fisco e ele vai autorizar ou não um determinado valor de ICMS a ressarcir, conforme o que tiver sido prestado no arquivo. Aqui tem o código de enquadramento legal, né, que é aquele código que eu estava dizendo para vocês, né? Vocês devem informar para as notas de saída somente este código, né? Código 1, quando os itens de venda for destinado ao consumidor final, quando não houver fato gerador ou não for realizado, né? Na saída amparada por isenção ou não incidência, ou para saídas fora do estado. Saída fora do estado é 4, né? Então, e as outras situações vocês vão colocar conforme cada operação. Aqui tem o bloco 1200, este é para documento fiscal modelo 1, aqueles que são emitidos manualmente, ou para ECF, aquele antigo cupom fiscal, né? Das impressoras fiscais lá, o antigo cupom fiscal, né? Hoje o novo é o eletrônico, é o SAT. Então, essa ficha ela não vem alimentada automática, né? Ela de preenchimento manual.
Essa ela vem com preenchimento automático, porém o usuário deve preencher algumas informações obrigatoriamente manualmente, assim como nos saldos de estoque deve ser preenchido manualmente. Se tiver itens que não fazem parte, que não devem fazer parte da movimentação, devem ser excluídos manualmente. Então o sistema, na verdade, ele é um facilitador para a geração do arquivo, mas ele não vai processar todas as informações automaticamente e enviar para o físico. Então, para fazer essa solicitação, é necessário que o usuário tenha bastante atenção, leia o manual, tenha clareza do entendimento como deve ser feita a geração do arquivo, como as informações devem ser prestadas, para que ele não tenha que fazer um retrabalho, né, ou ficar enviando várias vezes o arquivo até que ele seja aceito. Eu acho que era isso aí, pessoal. Agora eu vou fazer a validação para vocês verem. Apesar de eu não alterar nada, os campos que estão com valor zerados, né, são valores válidos, né? Por exemplo, aqui está 0, aqui está 0. Aqui também tem algumas informações que estão zeradas, mas são valores válidos. Eu vou fechar esse arquivo e eu vou fazer a converter este arquivo, né, do Excel para o TXT que será validado lá no programa da Secretaria da Fazenda. Então, vou selecionar aqui o arquivo. Eu converti aqui somente os arquivos de NFE, né? Mas se eu tivesse NFCE também seria a mesma situação, ou SAT. No caso, eu poderia ter 3 arquivos de Excel diferentes que seria convertido em um único arquivo TXT. Então, converti aqui para o TXT, né? Ok. Eu vou fechar já o programa. Vou abrir o validador. Esse programa do validador também está disponível para download no site da Secretaria da Fazenda. Já vou buscar diretamente o arquivo, ele está aqui. E vou pedir para que seja validado, né? Será solicitado aqui o uso de certificado digital. Após validar o arquivo, ele deve ser transmitido via TED para a Secretaria da Fazenda. E a consulta, se o arquivo foi autorizado ou não, feita lá no DEC, né? Aqui o arquivo aparentemente foi validado. Se eu vier em críticas, ele tem alguns erros não, alertas, avisos. Aviso ele permite transmitir. Erros não, erros ele vai aparecer aqui em vermelho. Avisos ele aparece em amarelo. Isso aqui é porque a gente está usando um arquivo fictício aqui, né? Só para... Então, eu troquei o CNPJ do arquivo XML, então ele está verificando que a chave não condiz com o CNPJ, mas apesar desses avisos, o arquivo ele foi validado. Então, aqui eu poderia, por exemplo, gerar mídia desse arquivo e fazer a transmissão. Só que no meu caso são só dados fictícios, né? Então, ele mostrou aqui, arquivo aceito, né? Então não vou transmitir. Mas é basicamente dessa forma que se faz a validação. A transmissão é feita no TED, que é esse programa aqui, e a consulta lá no site da Secretaria via DEC. Eu espero que vocês entenderam aí como que funciona a sistemática do nosso sistema. Espero ter contribuído. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato pelos nossos canais de comunicação. Lá no nosso site tem o nosso endereço de e-mail, que é o atendimento@siscov.com.br. Tem o chat lá que vocês podem falar com a gente em tempo real. Tem o número do nosso telefone para contato. E é isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.